Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente agora vai falar a respeito de ângulo formado por duas retas. E eu quero te mostrar que existem duas formas de pensar nisso. Vamos colocar aqui, olha só. Vamos falar a respeito de ângulos formados por retas, ok. Vamos começar pensando na seguinte ideia. Deixa eu colocar aqui. Olha comigo, um plano cartesiano qualquer. Eu vou lhe dizer que nós temos aqui eixo x e que nós temos aqui eixo y. Como você já viu, nós temos uma série de outros raciocínios e isso vem para combinar essas ideias e linkar esses pensamentos todos. E eu vou pegar e vou te dizer o seguinte, olha, vou te dizer que tem aqui uma reta R qualquer e vou te dizer que tem aqui uma reta S qualquer. Então nós temos uma reta R e nós temos uma reta S. Deixa eu sair daqui e pegar uma caneta que eu esqueci. Olha comigo. O que é que vai acontecer? Bom, vamos começar dizendo o seguinte. Eu vou te dizer que tem aqui, ó, um ângulo e este ângulo é um ângulo alfa. E vou te dizer que eu tenho aqui dentro um outro ângulo. Deixa eu trocar a cor desse ângulo. Temos aqui dentro um outro ângulo e este ângulo que está colocado aqui é um ângulo beta. Pelo que nós vimos lá, quando a gente falou de coeficiente angular, você pode de antemão me garantir o seguinte, professor, eu posso dizer que o coeficiente angular da reta R é a tangente do ângulo de inclinação. Então, o coeficiente angular da reta R é igual à tangente de beta. E eu tenho aqui uma reta S. Eu posso dizer que o coeficiente angular da reta S é igual à tangente do ângulo alfa. Não há muito que acrescentar em relação a essa ideia. Maravilha. Pensando nisso, eu quero que você me diga uma coisa. Se a gente admitir essa ideia, eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta S, essas retas são retas concorrentes, né? A sombra de uma sobre... Desculpa, elas se interceptam formando um ângulo qualquer. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou chamar este ângulo que está aqui de um ângulo θ. Perfeito? Aquele ângulo que está colocado ali é um ângulo θ. E aí a gente vai falar, vai lembrar de uma ideia lá da geometria plana, porque você vai me dizer o seguinte, olha com atenção. Me responda uma coisa, formou-se aqui, ó, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto. Formamos aqui um triângulo. E o ângulo alfa que está colocado ali fora, lá da geometria plana, o ângulo alfa é ou não é o ângulo externo desse triângulo? Se o ângulo alfa é o ângulo externo, você vai me dizer, olha, ângulo alfa externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos não colados, não adjacentes a ele. Então o ângulo alfa é igual ao ângulo θ mais o ângulo beta. Ângulo θ mais o ângulo beta. Perfeito. Se a gente sabe dessa relação, me diga uma coisa, eu quero saber qual é a medida do ângulo θ. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o ângulo θ. Se a gente isolar o ângulo θ, você pode me dizer que θ é a mesma coisa que o ângulo alfa menos o ângulo beta, certo? θ é o mesmo que o ângulo alfa menos o ângulo beta. E aí a gente vai pensar no seguinte, dá uma olhada. Eu quero saber quem é o ângulo θ. Olha comigo. O coeficiente angular da reta R é ou não é definido pela tangente de beta? O coeficiente angular da reta S é ou não é definido pela tangente de alfa? Você percebe que existe uma conexão com a tangente nessa história? Pois bem, me responda, se este ângulo é igual a este ângulo, estes dois ângulos iguais têm que ter tangentes o quê? Tangentes iguais. Então você vai me dizer o seguinte, se θ é igual a alfa menos beta, a tangente de θ tem que ser igual a tangente de alfa menos beta, certo? A tangente de θ tem que ser igual a tangente de alfa menos beta. E aí você vai lembrar lá da trigonometria do seguinte, olha comigo. Se eu escrevo para você tangente de um ângulo A mais ou menos um ângulo B, tangente de um ângulo A mais ou menos um ângulo B, é a mesma coisa que tangente de A mais ou menos tangente de B, dividido por 1 menos ou mais tangente de A vezes tangente de B, né? Ou tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B, tem gente nos dois banheiros. Seria uma formulazinha para você supostamente lembrar disso. Agora me responda, quer dizer então que a tangente do ângulo θ é igual a tangente de alfa menos beta, o que vai me dar tangente de alfa menos tangente de beta
dividido por 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta, certo? Tangente de alfa vezes tangente de beta. Professor, mas espera aí. Tangente de alfa é coeficiente angular de S, tangente de beta é coeficiente angular de R, perfeito? Então, dá uma olhada comigo no seguinte, você pode me dizer que a tangente do ângulo θ formado por essas duas retas é igual a coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R dividido por 1 mais coeficiente angular da reta S, desculpa, já sai da frente, vezes o coeficiente angular da reta R. Preste atenção, convenciona-se dizer que nós vamos calcular o ângulo agudo formado pelas retas. Mas para pensar comigo, meia volta na circunferência vale ou não vale 180? Se eu saio daqui e venho até aqui, eu tenho 180. Se eu te disser que o agudo, por exemplo, vale 20, então o ângulo obtuso vai valer o quê? Vai valer 160, para que a soma final nos dê 180. Em outras palavras, para que você sempre encontre o ângulo agudo, você supostamente vai me dizer que esta relação vai ficar em quê? Vai ficar em módulo. E aí eu quero que você veja, olha só, eu estou lhe dizendo que a tangente do ângulo formado por essas duas retas depende dos seus coeficientes angulares. Deixa eu apagar essa ideia que está colocada aqui e pensa comigo no seguinte. Por exemplo, suponha que nós temos uma reta R de equação 2 vezes x menos y mais 7 igual a 0. E uma reta S, vou usar as mesmas retas que eu usei ali, uma reta S de equação 5x mais y menos 10, tudo isso igual a 0. Legal. Me diga, eu tenho duas retas na sua forma geral, e eu quero que você veja uma coisa, elas têm coeficientes diferentes, então elas não são paralelas. Dá uma olhada no detalhe. Quem é o coeficiente angular da reta R? Professor, coeficiente angular da reta R é igual a menos A dividido por B. Menos 2 dividido por menos 1, que vai nos dar 2. Coeficiente angular da reta S é igual a menos A dividido por B. Menos 5 dividido por 1, que vai nos dar menos 5. Em outras palavras, pensa comigo, a reta R e a reta S, lembra da nossa aula de posições relativas? Não tem coeficientes angulares diferentes. Se elas têm coeficientes angulares diferentes, então a gente sabe que a reta R e a reta S são retas o quê? Professor, são retas concorrentes. Se elas são retas concorrentes, elas vão ter que formar algum ângulo entre elas, é verdade? Para determinar essa história, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, a tangente do ângulo θ formado pelas retas é igual a... Eu queria que você visse uma coisa importante que é... Aqui eu coloquei, ó, ms menos mr por causa da construção. Mas entenda, não interessa se você faz s menos r ou r menos s, porque assim, de maneira geral, quando você está resolvendo um exercício, você não tem necessariamente uma reta r e uma reta s. Pode ser uma reta u e uma reta p, sei lá, pode ser qualquer letra aqui. Então você vai me dizer o seguinte, coeficiente angular de uma menos o coeficiente angular da outra, 2 menos o menos 5, 2 menos o menos 5, dividido por 1 mais coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra. Então, 1 mais 2 vezes menos 5. Essa é a minha ideia. Ou seja, a tangente do ângulo θ, acompanha comigo, é igual. Menos com menos vai nos dar mais, certo? Menos com menos vai nos dar mais. 2 mais 5, então 2 mais 5... dividido por, olha bem, 2 vezes menos 5 nos dá menos 10. Menos 10 mais 1 nos dá menos 9. Então, vou por aqui, ó. 1 menos 10. Bonitinho. Ou seja, a tangente do ângulo θ é igual a 7 dividido por menos 9 em módulo. A tangente do ângulo θ, tira do módulo, né? Tá negativo, vai ficar 7 nonos, que é aproximadamente uma dízima 0,77777 e assim por diante. Em outras palavras, pensa só,
Quando o ângulo é um ângulo de 45 graus, tangente de 45 é igual a 1. Se tangente de 45 é igual a 1, significa o quê? Olha, tangente de θ, nesse caso, não é um valor menor do que 45 graus, né? Maior do que 0, menor do que 45. Eu não sei, não é um ângulo conhecido, tradicional, digamos assim, 30, 45, 60, né? Um ângulo não oficial aqui. Consequentemente, você vai pegar e vai me dizer o quê? Que nós temos, olha só, ângulo formado por duas retas, e eu queria que você observasse uma coisa. No meu exemplo, as duas retas não têm inclinação. É verdade, professor. Pode ser diferente? Pode ser diferente. Nesse caso, as duas retas têm inclinação. Se as duas retas têm inclinação, você vai achar o coeficiente angular dessas retas e vai fazer o desenvolvimento. Mas pode ser, e eu vou optar por apagar o exercício para manter as duas ideias aqui, olha comigo, pode acontecer, tô apagando o exercício. Putz, professor, eu queria anotar o exercício. Volta um pouquinho, anota o exercício e continua daqui. O que é que vai acontecer? Quando a gente pensar na segunda maneira de calcular o ângulo entre retas, eu vou te dizer que nós temos, olha só, deixa eu pôr aqui de novo para ti um plano cartesiano e a gente vai considerar o seguinte, olha comigo, temos lá plano cartesiano, eixo x e eixo y, e eu vou te dizer que a gente tem, olha só, uma reta R qualquer, muito bem, e vou lhe dizer que eu tenho aqui, olha comigo, uma reta que toca o eixo horizontal, a minha reta não tá tão reta, e olha só, o ângulo colocado, deixa eu chamar essa reta de uma reta S, o ângulo colocado é um ângulo de quanto? Professor, o ângulo colocado ali é um ângulo de 90, pois é. Então, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, eu vou pôr aqui, ó, um ângulo alfa da primeira reta, e vou te dizer que o ângulo que a gente está procurando agora continua sendo um ângulo θ. Só que eu tenho um problema, entre aspas, que é o seguinte, supõe comigo o quê? Quem é o coeficiente angular da reta R, professor? Coeficiente angular da reta R é a tangente de alfa, perfeito. Quem é o coeficiente angular da reta S? Olha bem, a reta S é uma reta perpendicular. Se a reta S é uma reta perpendicular, você vai me dizer o seguinte, coeficiente angular da reta S, pessoal, não existe. Reta perpendicular não tem coeficiente angular, né? Porque uma reta perpendicular é aquela que não tem, ou melhor, aonde o coeficiente do y vale 0 e ele não pode estar no denominador, então não existe coeficiente angular quando a reta é perpendicular. A gente falou disso lá na aula de coeficiente angular, vale a pena, se você não lembra, voltar aqui, acho que 3 ou 4 aulas, e você já vai encontrar essa ideia. Agora, olha comigo uma coisa. Quem é o ângulo externo, professor? O ângulo externo é 90. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o externo é 90, quem é o ângulo interno, então? Professor, 90. Soma dos ângulos internos do triângulo vale ou não vale 180? Exato. Se aqui já é 90, θ mais alfa vale quanto? Professor, o ângulo θ que eu quero mais o ângulo alfa somados valem 90 graus. Ou seja, θ é a mesma coisa que 90 menos alfa. E aí você vai me dizer, ah, legal, eu vou aplicar a mesma fórmula que eu tinha antes? Vai, mas há um porém. Quando eu escrevo tangente de θ igual a tangente de 90 menos alfa, eu tenho que lembrar de uma coisa, eu não consigo jogar na fórmula. Lá na trigonometria, a gente fala sobre as linhas trigonométricas e esse é um caso de linha trigonométrica. Você ia me dizer o seguinte, que tangente do ângulo θ é igual a, olha, 90 menos alfa, que é do primeiro quadrante, vai para o primeiro quadrante, é a mesma coisa que 90 é π sobre 2, cotangente de alfa, ou tangente de θ é a mesma coisa que cotangente de alfa, 1 sobre a tangente de alfa. Ou tangente de θ é 1 sobre a tangente de alfa, é o coeficiente angular da reta R. Certo? A tangente de alfa é o coeficiente de θ, perdão, é o coeficiente angular, mentira minha, tangente de θ é 1 sobre a tangente de alfa. E a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Em outras palavras, se
uma das retas for perpendicular, olha bem, se uma das retas for perpendicular ao eixo x, você vai calcular o ângulo formado entre as retas usando apenas o coeficiente angular que nós temos. Para que você veja isso com exercícios, eu vou colocar aqui para ti um outro exemplo e a gente vai admitir a seguinte ideia. Espera aí. Olha só. Muito bem, muito bem. Aqui, exemplo. Considere que nós temos uma reta U de equação 2 vezes x menos 7 igual a 0 e uma reta, pessoal, Q de equação 3x mais raiz de 3, y menos 5, tudo isso igual a 0. Então eu tenho uma reta U e eu tenho uma reta Q. Me responda uma coisa, qual é o coeficiente angular da reta U? Professor, o coeficiente angular da reta U é menos A dividido por B, que vai te dar menos 2 dividido por 0, e a resposta para isso é que não existe, certo? A solução dessa ideia é que ela não existe. Agora, quem é o coeficiente angular da reta Q? Coeficiente angular da reta Q é menos A dividido por B, que vai nos dar menos 3 dividido por raiz de 3. Eu vou deixar desse jeito, não é, entre aspas, a resposta final, então eu posso deixar assim. Caso isso fosse a resposta final, eu poderia racionalizar essa expressão. Mas o que eu quero que você veja comigo é, legal, quem é, pessoal, o ângulo formado pela reta U e pela reta Q? Professor, você vai me dizer o seguinte, que a tangente do ângulo θ é o módulo de, olha comigo, por que é que não existe o coeficiente angular dessa reta? Professor, não existe coeficiente angular de uma reta se ela é uma reta perpendicular, perfeito. E se ela é uma reta perpendicular, eu calculo o ângulo formado pelas retas usando a relação que você está vendo lá. Então você vai pegar e vai me dizer o seguinte, eu tenho 1 dividido por menos 3 sobre raiz de 3. Isso vai me dar que a tangente do ângulo θ formado pelas retas inverte a expressão, me dá menos raiz de 3 sobre 3 em módulo. Ou, deixa eu pôr aqui do lado, a tangente do ângulo θ formado pelas retas é negativo, deixa eu até melhorar isso aqui, né? Foi muito feio, menos raiz de 3 sobre 3, tira do módulo, fica positivo, raiz de 3 sobre 3. Me diga uma coisa, tangente de um ângulo é igual a raiz de 3 sobre 3. Se a tangente de um ângulo é igual a raiz de 3 sobre 3, você vai me dizer que esse ângulo é igual a quanto, pessoal? Professor, este ângulo θ é um ângulo de 30 graus, certo? Este ângulo θ é um ângulo de 30 graus, porque lembra, tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Professor, peraí, se o senhor está dizendo isso, significa dizer então que este ângulo alfa que está colocado aqui, este ângulo alfa colocado aqui, é um ângulo de quê, pessoal? Este ângulo alfa, né? Aqui é só um exemplo, aqui é outra reta, mas aquele ângulo alfa, o equivalente do ângulo aqui, é um ângulo de 60, certo? Equivaleria a um ângulo de 60 a relação que a gente tem montada lá, perfeito? Certo? Agora, se nós levarmos, nesse caso ia ser 120, porque essa reta aqui é uma reta decrescente. Você não precisa fazer as retas, tá? Improvável que você tenha que fazer reta para esse tipo de ideia. O que eu quero que você note é, juntando isso com todas as outras formas que a gente já falou, você tem cada vez mais elementos para recordar. Então tem que tomar muito cuidado, resolver os exercícios, ficar atento com essas ideias, porque elas têm boas chances de aparecer. Legal? Ok? A gente se encontra na nossa próxima aula, vamos falar a respeito de circunferência, né? Estamos aí quase terminando a parte fundamental de geometria analítica, faltam alguns tópicos ainda. Fique atento, acompanhe nossas aulas, tire suas dúvidas, mande e-mail, isso é sempre importante, ok? Meus caros, abraço, até mais, tchau, tchau!